A questão número 7, ela pedia para quantificar o enunciado. Somente a ponta de um iceberg aparece na água do mar. Tá? Então é um problema muito falado normalmente, né? Que a gente só está vendo a ponta do iceberg. Talvez seja uma tradução melhor para essa expressão, né? Mas que mostra que, na verdade, o iceberg ele tem um volume muito maior que está submerso e a gente já vê apenas a ponta dele quando a gente observa na superfície do mar, tá? Então, a ideia aqui é quantificar como que isso acontece. E aí nós vamos usar o princípio do Arquimedes, ou o princípio de empuxo para isso. Então vamos começar aqui primeiro definindo aqui, eu vou definir para cima o meu eixo Z, tá? E aqui eu vou desenhar a minha força-peso que está no centro de massa do meu iceberg. E aí, como ele está em equilíbrio, em Y, né? Eu posso dizer que o somatório das minhas forças em V, na verdade em Z, né? Vai ser igual a zero. E quem são essas minhas forças que estão atuando no sistema, né? Vai ser a minha força de empuxo, vou chamar de FE, e a força-peso desse iceberg aqui, que vai ser a massa do iceberg vezes a aceleração gravitacional. E aí, quem que é meu FE? A gente tem pela lei de Arquimedes, ou lei do empuxo, vou ter que FE vai ser igual a ρ do sólido, né, do gelo, vezes o volume que está submerso só, tá? Vezes a gravidade, tá? E quem que é a massa que a gente tem aqui no problema vai ser a massa total aí do meu iceberg, tá? Então eu vou ter que a massa total vai ser igual à densidade, a massa específica do gelo, vezes o volume total desse meu iceberg. Com isso, eu vou ficar que a massa específica do meu líquido, do volume submerso, vezes a gravidade, vão ser iguais à massa específica do meu gelo, vou ter aqui um G, tá? Do gelo, vezes o volume total do meu iceberg, vezes a gravidade, tá? Como eu tenho gravidade dos dois lados aqui, eu posso cortar. Com isso eu fico que o meu volume submerso vai ser igual a ρ do gelo dividido pelo ρ líquido da água líquida, vezes o volume total, tá? Mas eu tenho que o volume total vai ser igual ao volume que vai estar submerso, mais a parte do volume que vai estar fora da água, tá? E ali para calcular a massa específica do gelo, eu vou usar a tabela A2, tá? E para calcular o peso específico da água salgada, eu vou usar a tabela A2, tá? Então, o SG do gelo é dado na tabela por 0,917 e o SG da água salgada é dado por 1,025. E aí eu tenho que o meu volume fora, que vai estar para fora da água, vai ser o meu volume total menos o meu volume da parte submersa, que vai ser igual ao volume total menos o SG, tá? Substituir aqui vai ser ρ vezes a massa específica da água, e aqui também vai estar multiplicado pela massa específica da água, simplesmente remover os dois e substituir direto por SG, tá? SG do gelo e o SG da água salgada, tá? Vezes o meu volume total. E aí eu posso escrever então que o meu volume que vai estar fora da água vai ser 1 menos o SG do gelo dividido pelo SG da água salgada vezes meu volume total.
E aí, para mim calcular, então, a minha proporção do quanto que está fora da água, eu posso simplesmente pegar o que está fora da água e dividir pelo meu volume total, vai ser igual a 1 menos meu SG do gelo divididos pelo meu SG da água salgada. Então, aqui eu tenho os dois valores e isso vai me dar cerca de 0,105, que é aproximadamente 10% de todo o volume do iceberg que está contido do mar. Tá? Então, a parte que fica emersa, que aparece do iceberg, é cerca de 10% do volume total dele. O problema 8, ele basicamente pedia para explicar o problema de Arquimedes. E aí, o problema de Arquimedes, ele queria saber como saber se não estavam enganando ele sobre a composição do material da coroa. Ele queria que a coroa dele fosse composta 100% de ouro, tá? E aí ele não sabia se não estavam misturando outros minerais menos nobres na coroa, tá? Então a ideia de Arquimedes foi submergir um valor da mesma massa de ouro puro num recipiente e submergir a coroa no mesmo recipiente. Se o ouro for puro, ela vai ter a mesma massa específica, a coroa os dois vão ter a mesma massa específica e o mesmo peso, logo eles vão deslocar o mesmo volume, tá? Se, por exemplo, tiver algum material menos nobre, ou um material com peso específico diferente do ouro, quando ele for submergido, eles não vão deslocar exatamente o mesmo volume. Então, eu tenho aqui o somatório das minhas forças em Y. Eles têm que ser iguais a zero. E então, eu tenho que o peso da minha coroa na água menos o peso da minha coroa medido no ar, que vai ser mg, tá? Mais a minha força de empuxo, eles vão ser iguais a zero. Isso porque o volume que foi deslocado, ele sai do sistema, tá? Mas eu tenho aqui fora da água, o meu peso no ar vai ser igual a mg, tá? E aí, então, eu posso escrever que meu peso da coroa na água menos o peso da coroa no ar, mais a minha força de empuxo, que agora eu vou escrever como ρ de H2O, G de H2O vezes o volume deslocado, tá? Vão ser iguais a zero. Então, aqui, isolando meu volume, eu vou ficar que o peso da minha coroa no ar, menos o peso da minha coroa na água, divididos pela massa específica da água e a gravidade. E aí eu posso escrever, então, que a massa específica da minha coroa vai ser ρ da coroa, vai ser igual à massa da minha coroa, divididos pelo volume da minha coroa, onde a massa da minha coroa vai ser o peso dela no ar, divididos pela gravidade, tá? Divididos pelo volume também. E com isso eu posso calcular, então, o SG da coroa, sabendo o ρ da coroa divididos pelo ρ da água, tá? E aí eu vou substituir, então, esse ρ da coroa aqui, e vou manter, então, 1 sobre o ρ da água, e aqui eu vou multiplicar pelo ρ da coroa, que a gente tinha visto que o W no ar, divididos por G e o volume deslocado, tá? Isso vai ser igual a 1 sobre ρ, e aí agora eu vou substituir essa expressão do volume aqui, tá? E aí ele passa invertido para o outro lado, tá? Então, copiei aqui o volume do ar, né? Não podemos esquecer de colocar o ar.
divididos por ρ, e aí divididos pelo volume, eu vou inverter aqui essa expressão, que vai ficar ρ de H2O vezes G, divididos por W no ar menos o W na água, peso na água. Com isso, tá, eu posso cortar aqui o ρ da água com o ρ da água, o G aqui com o G aqui, e aí simplifica a minha expressão, eu fico que o SG da coroa vai ser o peso dela no ar divididos pelo peso dela no ar menos o peso dela na água, tá? E com isso a gente consegue determinar o SG. E aí, se a gente botar uma barra de ouro de igual peso no ar, tá? As duas vão ter o mesmo peso no ar, mas se elas tiverem composições diferentes, tá? Aí elas vão ter SG diferente. E aí, provavelmente, quando depois que Arquimedes descobriu isso, alguém foi guilhotinado. O problema 10, então, ele nos dá um problema muito semelhante com o que foi resolvido em aula, tá? E aí eu tenho um carrinho se deslocando com um fluido dentro, com uma aceleração constante a x, na direção de x, tá? E aí ele pede para determinar a inclinação da superfície livre usando o sistema de coordenadas que está indicado na figura. E aí nós vamos partir então da equação mais geral que nós temos, né, que o nosso gradiente de pressão vai mais meu ρ vezes g vai ser igual a ρ vezes a aceleração, tá? E aí nós vamos decompor ela no meu movimento em x, nós vamos decompor ela em y e também vamos decompor nossas forças em z, tá? E aí, como nosso sistema de coordenadas aqui está deslocado, tá, em 30 graus, e ele pede para a gente usar esse sistema de coordenadas indicado, tá? Então, nós vamos ver aqui que em y, tá, a gente não vai ter nenhuma componente de aceleração, porque a aceleração está ocorrendo aqui em x. Aí, em z também, a gente que está saindo do papel, no caso z aqui também, não vou ter nenhuma aceleração, tá? E aí a minha gravidade sim, ela aponta para essa direção aqui, ela aponta para baixo, né? Então eu vou ter que decompor a minha gravidade nesse meu novo sistema de coordenadas x e y, tá? E aí eu vou traçar uma reta aqui que é, digamos assim, que ela seja paralela a essa reta de 30 graus aqui, tá? E aí eu vou decompor aqui no meu sistema de coordenadas para y, tá? E aí eu vou e aqui para x, tá? Então aí aqui eu ficaria com minha componente da minha aceleração gravitacional em y e aqui a componente da minha aceleração gravitacional em x, tá? E aí então eu vou ficar que o meu gy vai ser igual a menos g cosseno de θ e o meu gx vai ser igual a g seno de θ e aqui é positivo, tá? Porque ele está no mesmo sentido dessa minha aceleração que a gente considerou positiva. Com isso, aqui eu não tenho nenhum g em z, tá? Então isso aqui vai ser igual a zero. Eu também não tenho aceleração aqui em zero, vai ser igual a zero, tá? A minha aceleração aqui em y também vai ser zero, tá? E assim eu simplifico o meu sistema de equações. Eu vou reescrever ele aqui embaixo para vocês verem melhor. Com isso, meu sistema de equações aqui em x ele continua igual, como estava antes. Aqui em y eu apenas cortei termos de aceleração, que não tem mais, tá? E em z eu vou ficar que meu dp dz vai ser igual a zero, logo ele vai ser constante em z. Com isso, então, eu posso dizer que minha pressão ela vai variar apenas em x e y, tá? E aí, então, minha variação de pressão, meu dp, vai ser igual a dp
dx vezes o meu dx, mais meu dp dy vezes meu dy. E agora eu vou fazer que nem a gente resolveu em aula e vou calcular meu dy dx. E aí nós tínhamos visto que sobre a minha linha de pressão na superfície, essa linha aqui, ela vai ser constante, tá? Então, eu aplicando aqui sobre a minha linha de superfície, tá? Eu vou ter que meu dp dx divididos por dp dy, tá? Simplesmente utilizei essa expressão aqui, tá? Faltando um y aqui. Aqui tá faltando um y. E aí eu vou ter que isso vai ser igual a ρg seno de θ menos ρax divididos por ρg cosseno de θ. Tá? Vou botar só aquele y que havia ficado faltando aqui. Ok? E aí eu posso ver aqui que meu ρ está aparecendo em todas as expressões, é o mesmo ρ. Logo, a inclinação desse fluido aqui vai depender do fluido que eu vou estar trabalhando, tá? E aí agora eu posso substituir esses valores. Eu tenho quem que é o meu AX, tá? Meu AX é dado no problema. Ele vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Seno de θ, θ é 30 graus. E meu G vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí aqui eu vou ter metros por segundo ao quadrado como unidade de medida, divididos por metros por segundo ao quadrado, aqui também vai ser metros por segundo ao quadrado, tá? E aí eu vou ver que meu número vai ficar adimensional, tá? E ele vai ter valor de 0,22 e aí sem unidades de medida. E essa é a minha inclinação da minha superfície. Então, a inclinação aqui, tá? Porque eu estou trabalhando com esse eixo aqui, tá? Então, a inclinação sobre esse eixo, né? Nós temos que a declividade é cateto oposto, tá? Cateto oposto que vai ser o meu dy sobre dx, que é igual a inclinação. Ok? Com isso nós resolvemos nosso problema. O problema 10 ele nos dá um tanque aberto de diâmetro de 1 metro que contém uma água a uma profundidade de 0,7 metros, tá? Quando em repouso, tá? Então, quando ela está parada, ela está nesse nível H em 0, que é igual a 0,7 metros. E o tanque tem um diâmetro total de 1 metro, tá? Ou seja, meio metro de raio. Tá? E aí, conforme o tanque vai girando em torno do seu eixo, de um eixo central vertical, tá? A superfície começa a se deslocar para os lados, como a gente viu em sala de aula. E aí ele quer saber qual que precisa ser a velocidade angular para que o fundo do tanque seja exposto durante o experimento. Então, para que H aqui, essa altura H aqui, seja igual a zero no experimento, considerando que nenhuma água saia para fora do tanque, tá? E aí nós vimos, eu vou utilizar já direto o que a gente viu em aula, que foi a equação para a superfície livre para W constante, tá? E aí a gente tinha visto que ela era Z ia ser igual a W ao quadrado, R ao quadrado, divididos por 2G, mais uma constante. Tinha surgido, tá? Essa equação, tá? Vou botar para vocês aqui. No livro do Fox, ela é a equação... não, desculpa, no livro do Monson, ela é a equação 2.
32, tá? Eu acho que o livro do Monson, essa parte de fluidos acelerados, ela está bem melhor explicada do que a do Fox, tá? Então, esse exercício é do livro do Monson. E aí, à medida que eu vou me aproximando dessa região central aqui, né? Essa minha superfície vai vindo cada vez mais para cá e o meu raio vai tendendo a zero, tá? E aí, se o meu raio for igual a zero, o meu H aqui vai ser igual a zero e quando o meu Z for igual a zero, tá? Aqui o Z de referência, estou considerando esse ponto aqui. Mas o volume do fluido, ele se mantém constante enquanto ele está rotacionando, tá? E aí a gente tinha calculado também na aula passada como que se calculava o volume desse fluido em rotação. E aí então eu vou ter que o volume do meu fluido vai ser igual à integral de 0 a R de 2πr vezes H, que é a altura que eu estou integrando, vezes dr, tá? E aí aqui H nós vamos substituir por esse valor aqui de Z, tá? Que vai ser o equivalente quando o meu H for igual ao H inicial. E aí eu vou ter, então, substituindo aqui a minha expressão quando minha constante for igual a zero para satisfazer a minha condição de fronteira, tá? Eu vou substituir aqui esse valor aqui, então, e aí eu vou ficar com 2πr vezes ômega ao quadrado, r ao quadrado divididos por 2g vezes dr, tá? Aí aqui eu tenho que o meu 2 é constante, meu π é constante, meu ômega ao quadrado é constante e o meu 2g é constante. Eu tiro eles para fora da integral, simplifico 2 com 2, e aí eu vou ficar com a integral de r ao cubo dr. E aí, então, o resultado dessa integral é muito simples, né? A integral de r ao cubo dr é r na 4 divididos por 4, tá? E aí, fico com essa expressão aqui, aplicando nos limites de 0 a r. Então, eu posso fazer que meu volume inicial vai ser igual ao meu volume final, porque nenhuma massa foi perdida no meu círculo, tá? Eu vou ter que meu volume inicial vai ser πr ao quadrado vezes H1, tá? Cilindro normal, que vai ser igual, então, ao meu π ômega ao quadrado vezes r ao cubo divididos por 4g. E aí aqui eu posso simplificar um pouco essa expressão, tá? Eu posso cortar aqui, corto os π's, aqui corta, fica 2, tá? E aí eu posso escrever que meu ômega ao quadrado vai ser igual a HI, que é dado no problema, vezes 4 vezes G, divididos por R ao quadrado. Logo, meu ômega vai ser igual a minha raiz de 4GHI divididos por R ao quadrado, tá? G eu tenho que é constante, tá? G aqui pode considerar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Meu HI aqui vai ser 0,7 metros. Vamos fazer melhor isso aqui. Então, aqui arrumando só, vamos escrever o resultado completo. Fica 4 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,7 metros, divididos por 0,5 ao quadrado, metros quadrados, tá? E aí vamos verificar aqui as unidades de medida, tá? Eu tenho metros com metros, eu posso simplificar com metros aqui, simplifica todos esses dois, eu fico com segundos ao quadrado, tá? Então fica 10 raiz
de segundos ao quadrado vai ficar sobre segundos, tá? Então, aqui eu posso dizer que eu tenho unidade de radianos por segundo, tá? Então, aqui fica a solução. Essa é a velocidade angular mínima que o meu tanque tem que girar para que ele seja exposto, o fundo. E o último problema da lista de vocês considera um tubo em U que é parcialmente preenchido com água e gira em torno desse eixo aqui, tá? Que é o eixo AA, tá? Com uma velocidade angular constante. E aí ele pede para determinar a velocidade angular que vai fazer com que a água que está aqui nesse ponto aqui A, tá? Comece a vaporizar no fundo do tubo nesse ponto aqui, tá? E aí, então, eu vou pegar uma extensão daquela equação que nós vimos anteriormente, do Monson, tá? Nós temos a equação 2.33, a anterior que a gente revistou era 2.32, que eu tinha mostrado no exercício 10, tá? E aí, ela é basicamente reescrita em função da pressão, tá? A outra equação, ela estava escrita para Z, e aqui a gente está trabalhando, então, em pressão, tá? Então, se ficarem com alguma dúvida, vale consultar o livro do Monson ou o material de aula que a gente estudou, tá? E aí, outra informação que vocês vão precisar pegar nas tabelas é a pressão de vapor da água, tá? Que é 0,256 PSI. E aí, basicamente, o que o problema precisa saber é qual que é a velocidade angular para que meu P seja igual ao meu PSI. E aí, vamos analisar aqui outras informações que o problema dá, tá? Aqui eu vou ter que minha pressão manométrica vai ser igual à pressão atmosférica, né? Nesse meu ponto aqui, tá? Então, nesse meu ponto aqui, eu vou ter que meu P vai ser igual a zero, a pressão aqui causada para ela girar, tá? E aí eu vou ter que meu R aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui vai ser igual a 4, que ele te dá aqui, 4 inches, tá? E meu Z vai ser igual a 12 inches, tá? Então, aqui. E essas são as informações que o problema te dá. E aí, com essas informações, nós podemos substituir nessa equação aqui para descobrir o valor dessa constante. E aí, então, minha constante vai ficar igual a P, que vai ser 0, menos ρ ômega ao quadrado, que é 4 inches. E aí, aqui eu vou transformar de inches para pés, tá? Para ficar mais fácil de trabalhar com a nossa gravidade depois, tá? Divididos por 2, e aí, então, eu vou substituir aqui 4 menos 12. E aí, aqui, eu vou ficar com essa expressão aqui, que vai ser 12 ômega vezes 12 divididos por 12 pés, ou seja, 1 pé. Que vai ser igual a menos ρ ômega ao quadrado divididos por 18 mais sigma. E agora eu posso reescrever aquela expressão P, mostrando quem que é essa minha constante. Tá? Então, aqui, substituindo aqui, pegando essa expressão aqui, tá? Copiei ela aqui. E aí, o valor da constante eu vou substituir aqui. E aí, aqui eu vou simplificar, só para ficar um pouco mais bonito, essa expressão. Eu vou ficar, então, com o ρ ômega, que multiplica, ao quadrado, né? Que multiplica r ao quadrado, menos 1, divididos por 2, e aqui fica 1 nono, tá? De forma mais fácil de escrever, tá? E aí aqui eu vou juntar esses dois sigmas, tá? Que vai ficar menos sigma, que multiplica v mais 1. E aqui fica a minha expressão para P.
Agora eu vou simplesmente aplicar meu P no ponto A, tá? E aí no ponto A eu tenho o quê? Eu tenho que meu raio vai ser igual a zero, tá? E Z também vai ser igual a zero, tá? Com isso, eu posso simplificar a minha expressão. Eu vou cortar aqui esse raio, tá? E vou cortar aqui essa parte que tem o meu Z. E eu vou ficar com ρ ômega ao quadrado divididos por 18, negativo aqui na frente, mantemos o sinal, mais, desculpa, sigma, ok? E aí agora a gente tem esses valores, a gente vai dizer que P, o meu valor em PA vai ser igual à minha pressão de vapor de água, tá? E aí basta a gente substituir os valores. E aí o que vocês têm que tomar cuidado aqui é que minha pressão de vapor, tá? Ela é dada em pressão absoluta. E aqui, essa pressão que nós tínhamos calculada, ela é minha pressão manométrica, tá? E aí, então, vocês vão precisar calcular que PA vai ser igual a minha pressão de vapor menos a minha pressão absoluta, tá? E aí, vocês vão obter aqui algo em torno de 28 libras por peso ao quadrado, né? Medidos, né? Tá? E aí, depois, basta a gente calcular ômega, tá? E aí eu vou ter que meu ômega ao quadrado vai ser igual a 18 sigma menos PA divididos por ρ, tá? E aí basta tirar a raiz quadrada dessa expressão. E aí, como resultado, substituindo tudo, vocês vão ter um ômega de 141 radianos por segundo, tá? Vocês podem concluir por vocês mesmos.